Ora, boa tarde, seus ouvintes. A Rádio Lafões inicia hoje então uma série de entrevistas com os candidatos à presidência das câmaras municipais da região de Lafões. Connosco temos hoje o candidato do Partido Social Democrata, candidato à Câmara Municipal de Vozela, Rui Miguel Ladeira Pereira, que tem 38 anos, é natural de Vozela, reside em Câmara, é licenciado em Engenharia Agronómica no ramo florestal. O engenheiro Rui Pereira é membro dos corpos sociais de várias associações, desempenhou vários cargos políticos locais e distritais e é vice-presidente da Câmara Municipal de Vozela. Boa tarde, Sr. Engenheiro. Sr. Engenheiro, o facto de ser atualmente vice-presidente da Câmara Municipal é para o Sr. Engenheiro uma vantagem ou, pelo contrário, considera que isto traz alguns constrangimentos nesta sua candidatura? Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, naturalmente, cumprimentar os profissionais da Rádio Lafões, mas também os ouvintes, e dizer que, para mim, em termos pessoais, mas também em termos políticos e da candidatura, que é um prazer estar aqui, a poder estar a explicar aquilo que é as linhas orientadoras do meu programa, mas também aquilo que foi o trabalho feito ao longo destes anos, não só na vida política, mas também na vida associativa e profissional. E, de facto, a questão de ser vice-presidente atualmente da Câmara Municipal de Vozela, acho que é um fator positivo para a candidatura, porque permite-me ter a experiência de assumir a responsabilidade que é de estar à frente da Câmara Municipal de Vozela e estar com uma equipa a desenvolver um projeto em prol do Conselho, em prol dos vozelenses. E, de facto, ser vice-presidente, como disse, é uma grande responsabilidade, não só naquilo que é o cumprimento das atuais dificuldades e corresponder àquilo que são a atual conjuntura, mas também aquilo que é os desafios, a projeção do Conselho e o desenvolvimento do Conselho de Vozela. Portanto, considero o facto de ser vice-presidente e de ser vereador na Câmara Municipal de Vozela um fator de maturidade e de preparação para poder assumir as responsabilidades de uma candidatura tão importante como é a Câmara Municipal de Vozela. Na candidatura, Sr. Engenheiro, este facto de ser vice-presidente também não lhe traz, digamos, uma certa identificação com aquilo que a oposição poderá considerar menos bom no Conselho, Sr. Engenheiro? Naturalmente que ninguém pode dizer que é perfeccionista e consegue desenvolver tudo o que é ótimo para o seu território, mas estou certo e tenho consciência é que durante estes 4 anos em que fiz parte de uma equipa no desenvolvimento do Conselho de Vozela e na liderança daquilo que foi o trabalho municipal, é que foi feito em consciência e dando o máximo pelo destino e pelos destinos do Conselho. Portanto, não tenho medo daquilo que sejam as observações e os desafios que possam ser lançados ou observados. Antes, pelo contrário, estou aqui neste debate e noutros para poder, e também nas entrevistas, para poder explicar aquilo que foi o mandato durante estes 4 anos, aquilo que foi a liderança do Dr. Telmo Antunes e que participei no seu projeto, mas também aquilo que é o projeto que defendo para os próximos 4 anos para Vozela. Sr. Engenheiro, o mandato que agora está a terminar, que imagem é que lhe deixa do Conselho, Sr. Engenheiro? Uma imagem a preto e branco ou uma imagem mais colorida, Sr. Engenheiro, do Conselho? Eu digo-lhe que a imagem de Vozela, nos mais diversos setores, é uma imagem muito positiva, apesar da conjuntura, apesar dos problemas que não são só de Vozela, é do país, das dificuldades não só da interioridade, da questão do envelhecimento da população, da redução daquilo que são as transferências do Orçamento de Estado e aquilo que são as receitas, mas, sobretudo, procuramos sempre ao longo destes anos, e isto não foi só nos últimos 4 anos, foi durante, e falo do mandato liderado pelo PSD e pelo Dr. Telmo Antunes, é que foi sempre um mandato de grande entrega, determinação, e as questões fundamentais de Vozela foram postas sempre em cima da mesa. A educação, a questão de criar infraestruturas para propiciar aos vozelenses e à comunidade e a quem visita Vozela grande comodidade e uma relação
com a atualização daquilo que são os desafios do presente e do futuro, em termos de preparação, por exemplo, daquilo que é a gestão interna do município, a informatização, a criação de condições aos colaboradores, a capacitação em termos de equipamentos, mas também para o exterior e para as nossas comunidades, aquilo que é a rede viária, o aumento do abastecimento de água, a questão do turismo, que é uma imagem de marca que é reconhecida, a Vozela, que tem programas a nível turístico e a nível da atratividade muito significativa, mas noutras áreas muito importantes a nível do desenvolvimento local, criação das infraestruturas para as zonas industriais, também na questão da habitação, propiciando condições para a fixação de pessoas e, portanto, nas mais diversas áreas, mas podemos falar de algumas delas, conseguimos ter um conselho mais equilibrado e mais justo, relativamente, naturalmente, e comparando com o passado, ou seja, quando o Dr. Telmo Antunes assumiu funções, havia muitas áreas que estavam muito desequilibradas naquilo que é a equidade que deve ser e que defendemos para o Conselho e para um território. De qualquer maneira, o Sr. Engenheiro considera que ainda há muito a fazer, não é assim? Naturalmente. E, portanto, nessa circunstância, que projetos é que o Sr. Engenheiro propõe para o futuro? Naturalmente que ambicionamos que todas as áreas que sejam melhoradas, mas defini como projetos estruturantes 4 pilares que naturalmente não esquecemos os outros, mas estes são 4 pilares que considero muito relevantes para a preparação do Conselho nos próximos 4 anos e também para o futuro, nomeadamente, e destaco, o desenvolvimento económico, a questão, e isto tanto o desenvolvimento económico, temos questões como a questão do empreendedorismo e das zonas industriais, e poderemos depois esmiuçar aquilo que são essas propostas, a questão da habitação dentro do desenvolvimento económico, mas depois um outro pilar, que não o desenvolvimento económico, temos a questão do desenvolvimento social, educação e cultura. Um terceiro pilar, a valorização dos recursos naturais e ambiente. E um quarto pilar, o turismo. Portanto, são os 4 pilares estruturantes que considero que devem ter não só uma prioridade, mas também aproveitar aquilo que possam ser as linhas que vão estar à disposição no próximo quadro comunitário de apoio. Mas, naturalmente, questões como a juventude, o desporto, a questão da proteção civil, outras áreas que são muito relevantes para o território, para Vozela, também queremos, naturalmente, aproveitar aquilo que sejam as oportunidades e aquilo que sejam as necessidades. Portanto, nos nossos orçamentos, ao longo destes anos, estamos capacitados e naquilo que é o orçamento e também a execução, abrevado verbas e investimentos muito significativos para poder prestar o melhor serviço aos vozelenses. O Sr. Engenheiro falou-me nas zonas industriais. Vozela dispõe de 3 parques industriais, não é? O Monte Cavalo, Queira e Campia. Exatamente. Sr. Engenheiro, como é que estão estes parques? Estão já devidamente infraestruturados? Estão aptos a servir? Neste momento, como é público, estamos a fazer um grande investimento na zona industrial de Queira, aproximadamente 1 milhão de euros, em que vamos disponibilizar de imediato, no início do ano, em princípio, cerca de 18 lotes. E às vezes há a observação que neste momento de crise estarmos a construir mais zonas industriais. Mas posso lhe dizer que aquilo que são as intenções de ocupação e também os nossos serviços técnicos têm sido abordados por vários investidores, do interesse e também de procurar lotes e saber os preços e as áreas e aquilo que é a disponibilidade dos lotes na zona industrial de Queira. Portanto, a indicação nestes meses da infraestruturação e da obra, estamos a ter várias intenções de ocupação. Isto para nós é muito significativo e tem muito interesse, porque não é só o tecido empresarial e os empreendedores locais, mas sobretudo também dos concelhos vizinhos, por exemplo Viseu, como sabemos, esta zona industrial está encostada a 2 concelhos, a Tondela e a Viseu, e aos polos significativos de Tondela, da cidade de Tondela e da cidade de Viseu. Portanto, estamos a ter bastante procura, isto para nós é muito interessante e augura-nos algo muito positivo. Vamos preparar os 8 lotes, ou estamos a ultimar os 8 lotes neste momento, a seguir temos a possibilidade também de
depois destes lotes estarem ocupados ou comprometidos, podermos alargar para mais 18 lotes na zona industrial de Queirã. Também, a zona... Ou seja, desculpe, concretamente em relação aos lotes, que incentivos aqui a Câmara está a oferecer aos potenciais investidores? É só o terreno infraestruturado ou há mais todas algumas... as condições para se poderem instalar. Em termos de preço, em termos de preço, os preços são formatados ou preparados em função de cada lote, porque estamos a falar de zonas dentro da zona industrial com diferentes potencialidades ou necessidades, ou também em termos de área, mas também em termos de localização. Mas isso, o que nós procuramos é criar as melhores condições para acolher os empresários e os investidores. E a nossa estratégia é um preço mínimo, simbólico, naturalmente, porque não pode ser gratuito, porque não podemos, de acordo com as regras que estamos sujeitos, porque esta obra não só é financiada, mas também há regras que temos que cumprir da administração local, mas o que lhe digo é que são preços muito convidativos para que seja aliciante para os investidores e para os empreendedores locais. Também dar-lhe nota que na zona industrial de Campia já é possível, de acordo com a primeira revisão do PDM de Vozela, isto é importante dizer que foi o segundo PDM do distrito ou da região a ser aprovado, a primeira ou a revisão do Plano Diretor Municipal de Vozela, e é possível neste momento também, que era a ambição não só de empresários na região, mas também na freguesia de Campia, é possível já neste momento destinar lotes ou propiciar condições para que empresários e investidores possam instalar na zona industrial de Campia. Claro que está que tem que haver mais algumas infraestruturas, mas a seu tempo, de acordo com o quadro comunitário de apoio, que vai estar à disposição no prazo de meio ano, um ano, naturalmente vamos tentar alocar investimentos e estratégias que possam otimizar aquilo que é o acolhimento desses empresários. Também, na zona industrial de Vozela, ainda temos alguns lotes disponíveis, mas também tem existido nesses lotes intenções de ocupação. Isso para nós, nesta altura de crise, é bastante benéfico e é muito positivo, mas queremos criar, e já agora dar essa nota, também tem a ver com o programa que idealizei o Vozela Empreende, que encaixa estas zonas industriais, a questão de uma incubadora de empresas que já é público. Há alguns meses, poucos meses, assinámos um protocolo de preparação de uma estratégia daquilo que deve ser a incubação e o modelo a instalar em Vozela de uma incubadora de empresas, e o protocolo foi assinado pela Comunidade Intermunicipal da região de Dom Lafões, pelo Instituto Politécnico de Viseu e também pela AIRF e com o município de Vozela, naturalmente. Queremos a este modelo, aquilo que vai ser a próxima incubadora de empresas em Vozela, integrar aqui também as escolas do Conselho e da região, mais alguns institutos na área da investigação que têm provas dadas e têm grandes modelos nesta área, mas também, lá está, criar condições para que os nossos jovens empreendedores, o que necessitem, os jovens empresários ou as pessoas que se queiram instalar em Vozela, de um apoio na capacitação em termos dos primeiros meios para poder desenvolver a sua área de negócio, o município está naturalmente receptivo e queremos fazer deste investimento algo muito positivo, não só para Vozela, mas para a região. Para estas zonas industriais de Serrangil, estão a aceitar qualquer tipo de indústria ou há algumas limitações? Naturalmente que há limitações, e tudo que seja indústrias poluentes ou que venham trazer problemas a jusante e a médio e longo prazo, ou possamos sentir isso, não queremos naturalmente acolher esse tipo de empresas, porque vai trazer impactos negativos para as nossas comunidades limítrofes às zonas industriais e para o território, e portanto filtramos tudo aquilo que é as áreas de negócio, aquilo que é a questão da poluição, mas naturalmente não queremos impedir, nós queremos facilitar, mas facilitar, como disse, dentro das regras, e que seja uma mais-valia e que não seja um problema não só para o município, mas também para a comunidade. Queremos que crie emprego, que crie riqueza local, mas que seja dentro das regras que devem ser naturalmente acolhidas. Dar também uma nota importante nesta área. Já temos um gabinete em sessão profissional há alguns anos,
e que tem feito aqui uma relação muito importante dos desempregados com o mundo empresarial. Aquilo que é as necessidades do mundo empresarial, nas mais diversas áreas de emprego e de colocação de pessoas e desempregados, e temos um gabinete e colaboradores que têm feito um excelente trabalho nesta articulação. E isto é muito relevante, não só no Conselho de Vozela, mas também em Oliveira de Frades. Fazemos este GIP, o Gabinete de Inserção Profissional, faz a divulgação, acompanhamento e ofertas de emprego e formação profissional, e temos também feito várias ações de divulgação de medidas de incentivo ao emprego e à contratação. Tem dado frutos, portanto, é algo que tem sido no território muito positivo para quem está desempregado, para quem quer trabalhar e também para as empresas que precisam de recursos e de mão de obra. Também queremos que haja fóruns empresariais de estratégia e promoção local, falando, já o temos feito, mas continuar a intensificar com os empresários, saber aquilo que são as necessidades e o que é que a Câmara e os parceiros locais podem ajudar, como é que podemos abrir portas, digamos, à internacionalização, também a acederem a financiamentos comunitários ou nacionais, ou linhas, por exemplo, de financiamento. Portanto, queremos criar fóruns empresariais, de encontros, para, com os nossos empresários, fazer essa articulação e também facilitar. Dentro deste programa e desta vertente do programa Vozela Empreende, há aqui questões que para nós também são muito relevantes, têm a ver com o desenvolvimento rural e, em particular, com a certificação e a promoção dos produtos endógenos. Já temos feito um investimento muito significativo, mas queremos, por exemplo, fazer um caminho que já o iniciámos com os produtores do pastel de Vozela, para podermos não só certificar, mas também criar dimensão e poder projetar o pastel de Vozela noutros mercados, não só a nível regional, que já é feito, mas tentar alargar a nível do país e, por que não, se calhar, sem perder a especificidade e a grande qualidade do pastel de Vozela, poder, se calhar, internacionalizar. Portanto, da parte do município, os empresários, os pasteleiros de Vozela sabem que tem havido esse esforço, essa proximidade e esse incentivo. Queremos que seja uma marca não só de Vozela, mas eu acho também da gastronomia e da doçaria nacional que... Mas o que é que, no seu entender, tem impedido essa certificação, essa promoção do pastel de Vozela? Porque ainda ontem tive a notícia de que, por exemplo, o pastel de Tentugal, que muita gente compara com o pastel de Vozela, embora se considere que o de Vozela tem outra qualidade, conseguiu já da Comunidade Europeia a certificação de indicação geográfica protegida. Como é que Vozela ainda não... Posso-lhe explicar. Só para lhe dar nota de que o pastel Tentugal demorou 7 a 8 anos para certificar o pastel Tentugal. O pastel Tentugal tem mais de 30 produtores. Vozela, e que está, como sabe, restrito ao território e à sede de conselho, a produção, porque estão lá os 3 produtores, temos 3 produtores. Este caminho da certificação já foi iniciado. Já desenvolvemos contactos e já tivemos técnicos na Câmara de Vozela, da Direção Regional de Agricultura, a falar sobre isto, a falar com os nossos empresários e os nossos produtores. Já se constituiu uma associação dos pasteleiros de Vozela, do pastel de Vozela, e, portanto, estes 3 produtores já reuniram, já trabalharam com o município e os primeiros passos já foram dados. Outros projetos ligados com o Ministério da Agricultura, da Economia, que têm a ver com a marca que foi agora divulgada e posta em marcha para vários produtos. Portugal Somos Nós, se não estou em erro, esta designação. Os pastéis de Vozela integraram também já este projeto. Portanto, alguns passos já foram dados e importa dizê-lo que aquilo que é da responsabilidade e também das competências do município de Vozela, tudo temos feito para promover o pastel de Vozela. Temos ido à ABTL. Importa relembrar, quando foi a tomada de posse do Sr. Presidente da República, o município de Vozela ofereceu os pastéis de Vozela para a recepção e também para essa tomada de posse. Portanto, em grandes momentos, a nível nacional e também de projeção internacional como é a BTL, temos tentado levar o pastel de Vozela com uma grande imagem de marca e o rosto de Vozela. Também recentemente no Palácio do Gelo fizemos uma promoção e que com grandes resultados antes da doçaria, do Festival de Doçaria, do 5º Festival de Doçaria,
promovendo e dando a conhecer o pastel de Vozela, e o reflexo sentiu-se na participação e as pessoas de vários pontos do país estarem neste Festival de Doçaria. Portanto, estamos feito tudo o que é possível. Nesta certificação e promoção já o temos feito também, quer nas feiras de artesanato, quer na doçaria, no festival, como disse, doçaria que promovemos todos os anos em Vozela. Queremos também aqui, toda a restante doçaria, fazer uma promoção e, se possível, também a certificação, mas também participar no processo da Vitela de Lafões e do artesanato local. Portanto, tudo aquilo que seja às vontades dos profissionais, dos investidores, e aquilo que nós notamos que são produtos de grande marca, não só de Vozela, mas da região, estamos disponíveis e queremos participar naquilo que é a profissionalização, sem perder aquilo que é a qualidade e a referência dos produtos. Em relação à Vitela de Lafões, Sr. Engenheiro, o que é que falta fazer? Parece-nos que realmente que falamos muito na Vitela de Lafões, mas que o produto não aparece com muita frequência nos locais em que... Sabe que é preciso haver produção. Para haver produção também é um processo moroso e de muito trabalho para o produtor. A Vitela de Lafões, precisamos de 6 meses para criar uma res, com 1 ou 2 exemplares por cada mãe, digamos, não é, por ano. Portanto, não é muito rentável. E, portanto, se o produto não for certificado e devidamente compensado no produtor, claro que não há quem queira investir. E, portanto, fizemos alguns trabalhos de pesquisa sobre esta matéria. Temos com o nosso gabinete, importa dizê-lo aqui, o Gabinete de Desenvolvimento Rural, criámos este mandato que tem sido um pilar fundamental para os nossos agricultores, não só para os produtores de vitela, mas todos os agricultores do concelho e até da região, tem-se deslocado ao Gabinete de Desenvolvimento Rural do município de Vozela. Temos procurado fazer um trabalho de proximidade, de capacitação das explorações, para que não só a vitela, mas tudo o que é os pequenos ruminantes e também os caprinos e os ovinos possam ser dado esse apoio técnico para criar condições para os nossos agricultores continuar não só a humanizar as nossas aldeias, mas também fazer disto o rendimento que tem que fazer para conseguir sobreviver nesta agricultura de subsistência e que não tem sido devidamente ajudada naquilo que são, por exemplo, os fundos comunitários, porque há aqui um grande desfazamento sobre aquilo que deveriam ser os fundos comunitários com o território e aquilo que os nossos agricultores merecem na região. Para além destes 2 produtos, a vitela e os pastéis, a Câmara Municipal entende que Vozela tem mais algo? Temos muita doçaria, conforme é conhecida, e com grande valor a nível regional e nacional, como também o artesanato local. Há uma perda, ano após ano, dos saberes daquilo que são os nossos artesãos, apesar de também considerar e observamos que há uma diversificação do artesanato local, com novas técnicas, com inovação. Isso também é muito relevante. O que nós não queremos, e temos feito todo o esforço, é não perder aquilo que é o artesanato, digamos, das lides e das profissões antigas, que com as pessoas e o envelhecimento, naturalmente, a cestaria, estou-me a lembrar da cestaria, estou-me a lembrar da arte da pedra e outras áreas, tem que haver aqui também políticas de âmbito nacional que possam proteger, apoiar, incentivar e, se calhar, no ensino profissional, criar condições para que não se perdam estas artes que são tão importantes para a nossa identidade e para aquilo que pode ser também uma área de negócio no futuro para muitos dos nossos jovens. Estes produtos, Sr. Engenheiro, digamos que encaixam, por assim dizer, num setor importante aqui na região, que é o setor do turismo. Que medidas aqui o Sr. Engenheiro propõe também para o desenvolvimento do turismo em Vozela? Eu gostava só de dar, e já falei aqui, mas reforçar, nós neste primeiro pilar que estávamos a desenvolver, e a falar das zonas industriais, também se encaixa aqui no desenvolvimento económico que defendo, a questão da valorização dos recursos naturais. Nós estamos já falámos um bocadinho do artesanato, porque também tem as suas matérias-primas, pelo menos os recursos naturais, a agropecuária, a floresta, a cinegética, os minerais, porque não, a nível energético e turístico e hídrico, fazer o aproveitamento das potencialidades. Portanto, há aqui a necessidade, a nível, por exemplo, hídrico, que tem existido ao longo dos anos,
a tentativa de fazer aproveitamentos. Isso naturalmente que traz depois alguns impactos, mas muitos deles também favoráveis na produção energética, mas sobretudo também de reforço das bacias hidrográficas, não é? Portanto, o quadro comunitário aqui tem um pilar, é um elemento fundamental para as autarquias do interior e para a nossa em particular, mas estamos-lo feito de forma responsável e exemplar, o aproveitamento do quadro comunitário. Podemos também falar disso, o que é que foi feito durante este mandato a nível do aproveitamento do quadro comunitário de apoio, mas na Estratégia 2020 temos que fazer um aproveitamento minucioso daquilo que são as linhas, não só diretamente do município, mas também ao território, às empresas, às associações, aos agricultores, a todos os intervenientes, porque para o desenvolvimento económico isto é determinante. Já agora, e ligando à questão do turismo, que me colocou, e muito bem, a questão do turismo para nós é determinante, e há aqui uma obra, não só que traz impacto para o comércio local, mas também para o turismo, tem a ver com a regeneração urbana da vila. O município preparou, durante este mandato, também já tinha feito algum trabalho naturalmente nos mandatos anteriores, porque isto não é um achado, tem que ser feito o trabalho técnico de pesquisa, de preparação, de desenvolvimento deste modelo da regeneração urbana da Vila de Vozela, que é reconhecida como uma vila modelo em termos históricos, mas também em termos de beleza, e nós temos um projeto de requalificação do centro histórico para potenciar o comércio, o turismo, e que seja, de facto, para a região um pilar, e para o país também, e a proximidade às termas de São Pedro Sul, que seja algo muito positivo. E, portanto, temos um projeto que também tem que ser suportado e apoiado pelos fundos comunitários. Queremos que seja um pilar dentro desta estratégia turística para dinamizar, como disse, não só a Vila de Vozela, o concelho e a região. Aqui, a interação e o trabalho em parceria com todos os municípios de Lafões, porque, como é sabido, somos uma região que inteira atua de uma forma muito própria, e a estratégia também deve passar e passa pelos vários municípios. Por exemplo, temos um projeto que é determinante para o turismo e para o desenvolvimento económico da região, que tem a ver com a correção da Estrada Nacional 16, ou Regional 16, entre Vozela e as termas de São Pedro Sul. Defendemos, e já também tivemos algumas reuniões com o Secretário de Estado das Obras Públicas, e demonstramos a intenção, os dois municípios, São Pedro Sul e Vozela, de fazer a ligação, a correção, mas não é uma ligação qualquer. Não é só no plano rodoviário nacional fazer uma correção ou aqui uma atualização do traçado. Nós queremos algo mais, porque é determinante para o nosso território que tenha uma atratividade e crie condições para os aquistas que vêm às termas de São Pedro Sul, mas também aos turistas que vêm à região e que gostam de desfrutar não só do turismo da natureza, mas tudo aquilo que são as potencialidades que temos. E estou a referir-me concretamente a criar condições não só de correção do traçado, estamos a falar de 1,8 km, quase 2 km, entre as termas de São Pedro Sul e Vozela, mas também criar condições, por exemplo, com uma ecopista, com passeio e com iluminação. Porque dentro destes dois polos muito importantes turísticos já há investimentos. Neste caso, posso reportar ao Concelho de Vozela, na freguesia de Fatãosos, também na freguesia e na parte norte da freguesia de Vozela, já há investimentos privados na área do alojamento, várias quintas que estão a preparar para apresentar vários investimentos. Isso para nós é um sinal muito importante. E, portanto, o poder central, como também a vontade das autarquias, que já foi demonstrada publicamente, queremos que seja uma infraestrutura que dê condições para as pessoas, ou a pé, ou de bicicleta, ou comboio turístico, poder fazer a circulação entre Vozela e as termas, e por que não também entre as termas e São Pedro Sul, nesta relação territorial que é muito importante para podermos valorizar e tirar partido turístico e também em termos de comércio. Esta ecopista, Sr. Engenheiro, teria a ver também com o aproveitamento da antiga linha do Valdebolga? Ou... Sim, esse é outro projeto que os municípios, não só de Lafões, mas também Câmara Municipal de Viseu, São Pedro Sul, Vozela, Oliveira Frades, Albergaria e Ceber de Boga, têm em mente e têm um projeto pronto, também que terá que ser suportado, porque não há outra forma de o pôr em prática da forma que ele está idealizado e que será muito próximo do modelo da ecopista do Dão, se não for com fundos comunitários. E, portanto, esse projeto já está há muito tempo pronto,
não houve dinheiros comunitários que pudessem ser direcionados. Estamos na expectativa, os 3 municípios de Lafões e os restantes, de que haja financiamento, mas esta questão que eu falei da ligação na 16 não é a mesma coisa que a ecopista. Estamos a falar de ligações diferentes, que se complementam naturalmente, mas que têm perspectivas algo diferenciadas. Portanto, estamos a falar de uma ligação direta Viseu-Aveiro, que é a nossa intenção, para potenciar os territórios, trazer pessoas, quer de Aveiro, quer de Viseu, aos nossos concelhos. Mas esta aqui, concretamente, é uma ligação de uma rede viária que é importante dar e privilegiar aos turistas e às pessoas que circulam a pé ou que circulam de outro modo, ou bicicleta, ou, como disse, o comboio turístico é uma das formas que defendemos que deve ser feita o transporte entre os dois, por exemplo, os 2 municípios, para já numa primeira fase, mas no futuro, porque não, de Vozela a Oliveira de Frades também utilizar o mesmo modelo, mas estamos a começar com a correção deste traçado que, como sabem, houve algumas perdas e muitos acidentes nos últimos anos, sinistralidade entre as termas São Pedro e Vozela, e portanto da parte do Sr. Secretário de Estado há receptividade. Sabemos também do seu gabinete que há necessidade de candidatarmos aos fundos comunitários esta ligação, mas estamos receptivos, quer Vozela, quer São Pedro Sul, a fazer estas candidaturas e a capacitar o nosso território, porque primeiro é merecido e segundo, já os indicadores que temos são muito vantajosos e os investimentos estão a ser muito significativos. Há uns anos esta parte nas termas de São Pedro Sul, neste momento com a regeneração urbana e com os investimentos privados e que a Câmara Municipal de Vozela tem feito em Vozela, também já damos esse sinal, portanto agora só falta do Poder Central criar as condições que merecemos para poder continuar a desenvolver os nossos territórios. Sr. Engenheiro, para além da reabilitação desta, aqui da Nacional 16, entre São Pedro e Vozela, como é que estamos em termos do resto da rede viária no Concelho de Vozela, Sr. Engenheiro? Está satisfeito? Tem... Eu gostava, antes de chegar aí, também continuar na questão do turismo, porque é o 4º pilar, ou um dos pilares que defini no meu programa, já agora se me permite, depois já vou a essa questão. A criação, nós estamos numa noção, ou uma perspectiva muito concreta de qual deve ser o modelo de desenvolvimento do turismo no Concelho de Vozela e também para a região, naturalmente, tem a ver com a valorização daquilo que são os recursos que estão à nossa disposição, sobretudo os recursos naturais. Também a nossa matriz rural, das nossas aldeias, que tem grande atratividade, por exemplo, os esportes da natureza, temos feito um investimento muito significativo. Este quadro comunitário, por exemplo, parapente, paramotor, a escalada. Vamos em breve, ainda este mandato, apresentar o projeto, já temos falado nele, mas concretamente aos parceiros e à comunidade, um centro BTT com mais de 200 km de esportes da natureza, em termos globais de esportes da natureza. Só para lhe dar nota que em termos de, na Penoita, em termos de orientação, que é uma modalidade em grande crescimento no país e também no mundo, tivemos na Penoita 2 ações com mapas que definimos para a Penoita e também para a Vila de Vozela a nível urbano. Tivemos só em 2 atividades mais de 1000 participantes, só em 2 atividades. Portanto, isto traz ao território riqueza, alojamento, a nível da restauração, mexe com o nosso território. Portanto, a nossa estratégia vai em capacitar, potenciar aquilo que é os desportos da natureza, aquilo que é os recursos que estão à nossa disposição. Também queremos, e amanhã, já agora dar nota disso, vamos apresentar um livro sobre o património natural. Fizemos uma pesquisa muito aprofundada sobre todo o património que temos com valor, não só em termos de idade, mas em termos de diferenciação de espécies e que são protegidas e privilegiadas pelas diretivas europeias e nacionais e, portanto, há muitas surpresas positivas e nós queremos, com isso, também criar uma área protegida de gestão local. O município tem essa possibilidade, em termos legislativos, de fazer a gestão direta de uma área protegida, qualquer município, mas no nosso em particular queremos gerir aquilo que são os recursos e os espaços mais sensíveis. Estou-me a lembrar, por exemplo, das bacias hidrográficas, os rios, a Monte da Senhora do Castelo, a Penoita, a Reserva Botânica de Cambarinho e toda a área do Luendro, que não é só em 30 hectares que hoje em dia é promovida, mas temos não só 30 hectares, mas temos largas centenas de hectares de Luendro. 90% da população de Luendro no país e na Península Ibérica, não digo 90%, mas em 50% está em Vozela e, portanto, estamos a criar valor com isto e criar riqueza. E, portanto, vamos criar uma área protegida de gestão local para, com isto, trazer atratividade ao nosso território. E isto para lhe dizer, e naquela questão que me colocou da estratégia do turismo, tudo o que é desportos da natureza, potenciar, como disse, a nossa identidade rural, trazer
turistas e pessoas às nossas aldeias e com desportos que são hoje em dia muito apreciados pelos amantes das modalidades, temos-lo feito. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Open Down, que traz 300 a 400 vedetistas anualmente a Vozela e que traz grande dinâmica e que é muito apreciado pelos voselenses, não só na vila, mas por todo o território, que fazem durante um dia muita atividade. E, portanto, acho que a região, em particular o nosso concelho, tem esta possibilidade, estas potencialidades, e o município tem-o feito com grande investimento, mais de só de um programa específico gerido pela AVLAP, também o município de Vozela faz parte, com Oliveira Frades, São Pedro Sul, Vila Nova Paiva e Viseu. Temos, só o município faz a gestão de quase 400 mil euros de capacitação de aquilo que são as necessidades destes esportes da natureza e aquilo que é a pesquisa de preparação da estratégia de desenvolvimento futuro. Vamos agora, como disse, amanhã apresentar o livro sobre o património natural do Concelho de Vozela. Vamos também, mais à frente, apresentar, estamos a ultimar, um livro sobre todo o património cultural, também é importante para dar a conhecer não só aos turistas, mas também aos voselenses e à região. Queremos também, na área do turismo, como colocou, e estamos a ultimar um protocolo, em breve, nos próximos dias, a ser assinado, os Caminhos de Santiago, entre Tondela, Vozela, Oliveira de Frades, Verde Bogo e Albergaria. E para quem diz, algumas pessoas ou alguns políticos dizem que não há intermunicipalidade entre os municípios, quer de Lafões, quer da região, enganam-se, porque isto é que são ações concretas de dinamização do território, humanização dos nossos concelhos e também criar estratégias conjuntas. Temos-lo feito, importa dizer. E concretamente este Caminho de Santiago, Sr. Engenheiro, o que é que vai constar? Constar para já numa primeira fase, a partir de Tondela, criar condições, em parceria naturalmente com as nossas juntas de freguesia e todas as infraestruturas de apoio aos peregrinos que querem ir a Santiago de Compostela, terem as condições em termos de sinalização, em termos de albergues, em termos de restauração, aquilo que são as condições para, e de acordo com as regras, porque há regras para todos os caminhantes e pedestres de Santiago, criar as condições e propiciá-las, cada concelho, mas em rede e de forma, uma estratégia comum, criar essas condições, e estamos a falar de largas dezenas de quilómetros nestes municípios, para trazer não só turistas, mas também muita gente que faz hoje em dia já os Caminhos de Santiago. E, portanto, a nossa região, Lafões e também os concelhos vizinhos, têm esta estratégia, já estamos a desenvolver há algum tempo e que temos a certeza que vai ser mais uma oportunidade de dinamização do nosso território. Queremos também, já agora na vertente turística, fazer uma programação e uma promoção, colocar todos os empresários locais na área da restauração, do alojamento, os artesãos, também os jovens agricultores, as associações locais, a falar todos a uma só voz e a criar programas comuns e de articulação para a dinamização do território. Portanto, o município vai promover isto, naturalmente criar sinergias para podermos ganhar dimensão, ter condições, por exemplo, quando de um grande evento na região ou no concelho, podermos em rede trabalhar e podermos não só alojar, dar as melhores condições, a melhor informação aos turistas para continuá-los a apreciar o nosso território e também continuar a deixar aqui riqueza, porque é esse também o nosso desígnio na questão do turismo, mas sempre a estratégia é esta: respeitando o património que temos, potenciando e dando-lhe um caráter inovador para podermos criar riqueza com o turismo. Portanto, essa é sempre a nossa estratégia, porque não queremos destruir, queremos valorizar, mas ter a visão de que há grandes potencialidades, recursos naturais, como disse, o património arbóreo, arbustivo, a diferenciação de espécies, porque hoje em dia, cada vez mais, como sabem, é a questão das diretivas europeias, aquilo que são os protocolos de índole internacional, privilegiam o que é o ambiente e a proteção ambiental. E, portanto, a região de Lafões, em particular o Concelho de Vozela, amanhã vai ter a oportunidade de dar a conhecer 175 páginas de um espólio muito importante e que nós tudo estamos feito para proteger, nomeadamente os investimentos que temos feito na área ambiental e florestal e proteção civil, que tem um peso muito importante no orçamento do município ao longo destes anos, que ronda 10 a 15%, é alocado e direcionado para a beneficiação de linhas de água, a limpeza,
concretamente, instalação de infraestruturas como a rede primária, melhoramento de caminhos, de pontos de água e também requalificação de espaços. E já agora que estamos aqui, gostaria de dizer, e também tem a ver com a questão ambiental, um espaço emblemático como é o Monte da Senhora do Castelo e que está encostado ao Parque Campismo e é o primeiro certificado no país e que é reconhecidamente um parque campismo com ótimas condições. Queremos e temos um projeto que propusemos e foi aceito pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas para requalificar o Monte da Senhora do Castelo que, desde a exploração dos anos 50, 60 do wolframio, do minério, nunca mais teve uma intervenção profunda de requalificação e também, naturalmente, criar uma capacidade de acolhimento, não só de turistas, mas de apoio ao parque campismo e à região, às termas de São Pedro Sul e a Vozela. E, portanto, fizemos um projeto que está orçado em mais de aproximadamente 300 mil euros, de desbaste, ataque às acácias que estão a perturbar e a prejudicar aquele espaço, mas também queremos requalificar a questão ambiental e criar aquele espaço de esportes alternativos e também de, mais uma vez, atratividade turística e de aproximação dos campistas, do parque campismo e também quem visita a região. Sim, senhor, todo este desenvolvimento turístico faz-me agora lembrar de que, na minha perspectiva, Vozela ainda tem ainda um pouco deficitário em termos de alojamento, não é, senhor? Como é que a Câmara Municipal tem alguma estratégia para que realmente possa haver aumento de... Claro que ambicionamos sempre mais e que a área do alojamento haja o maior número de investidores, mas quero lhe dar nota que, por exemplo, e lembrando dos dados deste mandato, destes últimos 4 anos, e no âmbito também dos fundos comunitários que estiveram à disposição, houve vários empresários a instalarem-se e a ter novas unidades de turismo de habitação, turismo rural, no concelho de Vozela. Naturalmente que queremos que mais unidades, se calhar de maior dimensão, se possam instalar em Vozela, diferenciadas naturalmente para ser um negócio também de sucesso para os investidores e também da atratividade, mas posso lhe dizer que unidades e alojamento com uma dezena, meia dúzia de quartos, várias foram instaladas por todo o concelho. Estou-me a lembrar pelas freguesias, na sede do concelho, há mais intenções atualmente, e temos recebido nos serviços técnicos, investidores que têm vontade, por exemplo, na Vila de Vozela, instalar 2, 3 unidades hoteleiras de média, eventualmente uma de grande dimensão, mas numa vertente inovadora ou 2. Isso para nós é muito positivo e sentimos que Vozela consegue colher atratividade e, de facto, há investidores interessados, não só locais, mas também fora da região, que querem, na área do alojamento concretamente, fazer investimentos. Estamos a falar mais de uma dezena de investidores que se instalaram e que vão iniciar o investimento ou já está em fase de conclusão e outros que estão em processo de desenvolvimento de projeto. Mais de uma dezena. Portanto, para um concelho como o concelho de Vozela, de média a pequena dimensão, a nível de projeção nacional, naturalmente, é muito significativo. Nesta altura, existirem unidades, estou-me a lembrar de quase todas as freguesias, Câmara, Campia, Figueira das Donas, Ventosa, Vozela, Passos Vilharigos, têm investimentos que estão a ser desenvolvidos ou que há intenções de investidores de rapidamente se instalarem. Portanto, isto são sinais muito importantes e que nessa área concreta turística e de alojamento e desenvolvimento local, neste momento é muito importante. Gostaria que também não é de menor importância, a nível de jovens de fixação, porque é uma questão muito concreta e que pelo país, com o envelhecimento populacional e a questão de iniciação e também da imigração, em Vozela, neste último quadro comunitário, foi o concelho, outros concelhos da região centro, porque não do país, eu tenho os dados da região centro, a nível de instalação de jovens agricultores, foi onde houve mais investimento e, portanto, isto é um sinal importante e não foi só numa ou outra fileira que pode ser, como costuma dizer, a moda dos frutos vermelhos ou de culturas
específicas, mas também na área das estufas, na área da avicultura, que tem um peso muito importante na região de Lafões, e também no nosso concelho houve mais de 100 explorações, mais de 100 jovens agricultores a instalarem-se. Isto é muito relevante, é muito dinheiro que é aplicado no território, mas também é uma expectativa que se cria de movimentação comercial e de oportunidade e de criação do próprio emprego e também, indiretamente, de criação de outros empregos e de criação de serviços e negócios associados à agricultura. Portanto, no concelho, eu sei que também na região, mas em particular no concelho de Vozela, foi o concelho da região de Dom Lafões que mais investimentos teve em instalação de jovens agricultores. Isto para nós é significativo. Muito bem, nós ainda voltaremos a esse assunto e vamos fazer aqui um curto intervalo nesta entrevista que estamos a ter com o Sr. Engenheiro Rui Ladeira, candidato à Câmara Municipal de Vozela pelo Partido Social Democrata. Até já então. Retomamos então a nossa conversa com o Sr. Engenheiro Rui Ladeira, candidato do Partido Social Democrata à presidência da Câmara Municipal de Vozela. Sr. Engenheiro, antes de iniciarmos o nosso intervalo, o Sr. Engenheiro, falávamos na fixação de jovens e especialmente que isso teria a haver uma grande adesão a situações na agricultura. Que outros setores, Sr. Engenheiro, poderiam atrair os jovens ao Concelho de Vozela? Já falámos aqui na questão do turismo, como eu foquei, temos mais de 10 investimentos ou intenções de investimentos na área do alojamento e, portanto, a vertente turística, como disse, é um dos pilares que considero muito relevante a nível do futuro do Concelho de Vozela e também da região. E, portanto, isso é um sinal muito significativo que é uma área direcionada e que há potencialidades e também atratividade. Mas que também estamos a capacitar as zonas industriais e criar condições para também jovens empresários ou empresários se instalarem e, portanto, o resultado disso também fixar e criar emprego e também fixar famílias. A questão da agricultura é uma questão muito relevante porque estamos numa área de minifúndio, mas com estas produções diferenciadas que foquei, mas também a avicultura, que é uma fileira que está consolidada e é exemplar na nossa região e que o mercado absorve toda a produção atualmente do frango, seja industrial, seja feito do campo. Por exemplo, são indicadores muito importantes, quer na área agrícola, quer na área empresarial, em termos de investimentos diferenciados, mas as políticas que o município tem seguido e que estou aqui a apresentar tendem para que haja uma atratividade e aproximação dos jovens a empreender. A incubadora de empresas tem também essa vertente e essa expectativa que é, como disse e foquei, criar condições para quem quer desenvolver. Estamos numa escola, ou estamos aqui várias escolas profissionais, mas em particular em Vozela, a Escola Profissional de Vozela, os diversos cursos que desenvolve, tem 100% de empregabilidade. Naturalmente que não sabemos um dia da manhã ou daqui a uma década como é que estará essas áreas específicas de formação, mas com a determinação e o grande trabalho que está a ser desenvolvido, não só para a escola profissional, mas os estabelecimentos de ensino, e conheço melhor de Vozela, temos também que estar ao lado, e temos estado sempre ao lado dos nossos estabelecimentos e das nossas escolas, os vários agrupamentos e a escola profissional, e este sinal que queremos dar da incubadora também será uma oportunidade de os jovens que queiram começar a desenvolver as suas áreas de negócio, as suas ideias, poderem ali ter um acolhimento e uma primeira preparação e haja alguém que propicie essas condições. O município está disponível e quer com esta incubadora criar essa situação. Também dar-lhe nota, isto não é desgarrado e é muito importante, é que com um excelente projeto que a Comunidade Intermunicipal da região de Dom Lafões, os municípios em conjunto, não é? A Associação dos Municípios, os 14 municípios da região de Dom Lafões criaram, ligado com o empreendedorismo, concurso que é feito e desenvolvido nas escolas, é muito importante para criar o espírito empreendedor nos nossos alunos e nas nossas crianças. E, portanto, o empreendedorismo tem sido, nos últimos 2 anos, já é o segundo ano que é desenvolvido, tem havido uma participação de muitos professores, naturalmente,
de centenas até milhares de alunos e parece que não, mas desde que podem não desenvolver de imediato as competências que adquiriram e os projetos que desenvolveram na apresentação do concurso de ideias que é promovido pela comunidade intermunicipal. Mas o que é certo é que há de haver resultados e vai haver a curto prazo resultados positivos. E aí, Vozela, apraz registar que no concurso, porque é um concurso dos 14 municípios durante os 2 anos, conseguiu, na ideia que representou Vozela, colher o 3º lugar, 2 anos consecutivos. Portanto, isto é relevante, não só para o incentivo aos jovens de Vozela, mas também todas as ideias que foram desenvolvidas e no primeiro ano 10 ideias de negócio, quer de ensino profissional, quer de ensino secundário, mas neste último ano foram, se não estou em erro, 6, 7 ideias que foram muito importantes e todas estas ideias de negócio desenvolvidas com os professores e com os alunos que queiram entrar no mercado de trabalho e começar a desenvolver esses projetos, o município, seja na incubadora, seja de outra forma, estará naturalmente ao lado das escolas e ao lado desses jovens, porque é com inovação, é com a criação de novas áreas de negócio que conseguimos não só desenvolver projetos que podem ser estruturantes, não só para o Conselho, para a região e para o país, mas sobretudo também criar a satisfação de quem empreende e sentir-se realizado. E com isto, naturalmente, criar emprego e criar riqueza a nível local e eu acho que todo este trabalho estruturante de criação de zonas industriais, as crianças na escola ter o espírito empreendedor e o concurso de ideias e começar a introduzir os temas do empreendedorismo, como também o empenho tem existido inequivocamente das nossas escolas, temos as condições e a incubadora de empresas, como referi há pouco, as condições básicas para podermos ter frutos nos próximos anos, não só na criação de emprego, mas sobretudo também fixar os jovens e fixar empresários em Vozela e na região. Esta fixação dos jovens ser engenheiro implica também, em certa medida, a existência de condições de habitabilidade. Que políticas de habitação aqui o Sr. Engenheiro propõe para o Conselho? Nós temos, ao longo destes anos, propiciado condições para fixar a população, nomeadamente alguns loteamentos, algumas áreas que foram infraestruturadas pelo município, por exemplo, estou-me a lembrar uma urbanização, a urbanização de Sampaio, na Vila de Vozela, em que fizemos o ordenamento e a preparação e a criação de condições para que seja um espaço com mais de 30 lotes, não só das casas que existiam, mas sobretudo aquelas que também estão a ser instaladas, a construção e também ainda há lotes disponíveis. É um exemplo daquilo que tem sido a política de investimento, como também estou-me a lembrar em freguesias, não só na Vila, mas também nas freguesias espalhadas pelo Conselho, temos estado ao lado não só de parceiros como as juntas de freguesia, como de investidores, para poder criar condições de fixação. Também nas políticas do município, como colocou, de habitação, na questão das licenças e aquilo que são as taxas a pagar no município, temos reduzido, por exemplo, 50% daquilo que as taxas têm que ser pagas para jovens com menos de 35 anos, ou na recuperação nos aglomerados das aldeias antigas, recuperação de património, também há uma redução substancial daquilo que são as taxas. Em termos do IMI também há uma política especial? Uma política especial que o município facilita, ou pelo menos, de acordo com aquilo que são as regras, cobra as taxas mínimas, como também a prática, e há aqui uma sintonia e muito importante na região, nos concelhos de Lafões, por exemplo, das taxas mínimas do IMI, daquilo que são a possibilidade dos municípios também tem que ter receita, mas tudo o que são o apoio à fixação, à tributação, procuramos ter o mínimo de taxas para poder, lá está, criar atratividade e fixar não só os jovens, mas também a nossa população. Portanto, queremos, e o programa também prevê isso, o programa que designei como Programa Habita Vozela, promover a criação de novas áreas habitacionais, sobretudo para fixar, como falámos, a população jovem, promover a reabilitação de edifícios antigos no interior das aldeias, e estamos ao longo destes anos, como disse, tentado tudo para que haja essa fixação e a recuperação do património.
E, portanto, são estratégias conjugadas com a questão, como disse, das zonas industriais, de políticas de juventude, tudo isto, toda esta dinâmica, naturalmente criará e propiciará condições para fixar e que as pessoas possam habitar não só a Vila de Lousela, mas sobretudo o concelho. E, portanto, nesta altura estamos adequado e propiciado estas condições, e os reflexos também não são imediatos. A médio e longo prazo haverá resultados positivos, estamos certos. Sim, há pouco falámos naquela reabilitação da estrada Termas Lousela. Em termos da rede viária, Sr. Engenheiro, o que é que falta fazer no concelho? Sim, gostei dessa questão, o que é que falta fazer? Claro que nunca as coisas não estão feitas, nunca estamos satisfeitos, há sempre necessidades de manutenção. Mas há questões prioritárias. Sim, mas eu estou a ver pela questão de que muito, e vi por esse lado, que muito investimento tem sido feito na rede viária e nas infraestruturas no concelho de Lousela. Posso lhe dizer que a variante a Camparinho, Campia, investimos mais de 2 milhões de euros, durante também, obra naturalmente financiada durante este quadro comunitário, mas foi a obra, em termos de infraestruturas, se calhar, na região de maior investimento ou de maior investimento de iniciativa municipal, e, portanto, 2 milhões de euros para essa variante, mas, sobretudo, e estou-me a lembrar, por exemplo, de muitas obras, mas em particular a ligação, por exemplo, de Alcofra, Carvalhal de Bermilhas, Câmara, que era uma estrada que tinha necessidade de intervenção, em Moçambiques, por exemplo, de Moçambiques a Vila Pouca, e outras, e ao longo destes anos temos feito investimento de largos milhões de euros nas estradas, e a rede viária em Lousela, neste momento, é muito boa para aquilo que vemos a nível nacional e aquilo que é a rede viária que é colocada à disposição. Portanto, temos feito um esforço, há muitas necessidades, também ainda há algumas necessidades, mas temos tudo referenciado e estamos certos que durante este mandato vamos continuar a corrigir e a capacitar algumas estradas municipais, mas quero reforçar que a ligação, em particular às Termas de São Pedro Sul, para nós é a obra, em termos de rede viária, mais importante, não só pela via de corrigir o traçado, porque é sinuoso e tem problemas de segurança, mas sobretudo também para a capacitação comercial, turística e também ligar 2 polos fundamentais turísticos, como é as Termas de São Pedro Sul e a Vila de Lousela. Estas ligações, digamos assim mesmo, esta ligação com as Termas de São Pedro Sul, são ligações mais ou menos internas, engenheiro, com o exterior. O Conselho acha que está bem servido. Agora temos o problema das portagens também. Sim, isto, como é que pretende ultrapassar a situação? Sim? Como sabe, e como os nossos ouvintes sabem, Lousela sempre teve contra a introdução das portagens, porque, de facto, nós também sofremos da interioridade e consideramos que a A25 é uma autoestrada estruturante para o desenvolvimento não só da região, mas sobretudo do país. E, portanto, um caráter de exceção, se tivesse que haver portagens, não ficaria mal à A25, porque, como disse, é estruturante. E isto trouxe impacto, a questão da introdução de portagens, na A25, para Lousela, para toda a região e para o interior, Viseu e toda esta área que habita à sua volta e até Aveiro. E nota-se muito naquilo que é o comércio local, aquilo que é o desenvolvimento turístico e, portanto, com os problemas financeiros e económicos que sabemos. E com a introdução das portagens, claro que retrai o gasto e também a dinâmica económica local e o engenheiro pensa tomar alguma posição concreta? Nós sempre tivemos contra e continuaremos a estar contra a introdução de portagens, porque esta medida, percebo que as parcerias público-privadas, apesar de ter sido à data uma solução, criou-nos um problema no Orçamento de Estado e que é preciso pagá-las, não é? E, portanto, uma das medidas que o acordo com a Troika, e que estava previsto, que não é só de agora, é ao longo da data, e que foi assinado pelos partidos do arco da governação, prevê pagar através da introdução de portagens. Portanto, é a medida mais fácil, que é tributar, as pessoas pagarem mais impostos. Agora, o que é certo é que estamos contra,
estaremos sempre contra esta medida e que traz grandes problemas e impactos na região e no país, não tenho dúvida nenhuma, e como disse, esta via estruturante para o país e para o norte e centro em particular de Portugal traz grandes constrangimentos, mesmo para as empresas, naquilo que é competitividade, naquilo que é as empresas exportadoras. Temos tido nota, temos tido as conversas permanentes com os nossos empresários e um grande esforço que fazem no pagamento mensal das portagens. Já não é só a questão dos combustíveis que estão caros, mas também a questão das portagens é um encargo muito importante. E depois, naturalmente, isto reflete na competitividade que essas empresas e que a região terá perante o exterior, mas temos que tentar continuar a rebater esta questão e os municípios todos em conjunto e as forças vivas temos que tentar minimizar estes impactos. Sr. Engenheiro, em termos do abastecimento de água, Sr. Engenheiro, o Conselho está nós temos uma cobertura na ordem dos 85% do abastecimento de água pública. É certo que queremos, digamos, melhorar a taxa de cobertura em algumas povoações que necessitam, não só criar sistemas próprios, mas também há uma questão muito importante que não é só em Vozela, mas que é transversal à região e até ao país, é que tem havido uma progressiva diminuição da água. Isto é um problema que vai ser significativo nos próximos anos, porque os ciclos de pluviosidade, do nível freático tem baixado de forma muito significativa. E nós temos procurado sempre, nesses sistemas que nunca houve problemas em termos de abastecimento em alta, temos que muitas vezes fazer reforços com furos, até muitas das vezes com os nossos bombeiros fazer o abastecimento pontual, porque com picos, com a imigração, o aumento nas aldeias de população, faz com que também haja um excesso de consumo e, portanto, temos estado à altura e tem-se conseguido corresponder em termos de necessidades. Claro que também acontece existirem falhas pontuais, mas com as nossas equipas técnicas, com a ajuda das juntas de freguesia, também dos nossos bombeiros voluntários, temos conseguido em tempo oportuno resolver e dar condições. Claro, também importa dizê-lo, da parte das populações, é preciso haver a consciencialização que a água, e sobretudo nas épocas em que há período estival, em que há pouca água ou há maior dificuldade de haver água no sistema, tem que haver a consciencialização que temos que ser racionais a utilizar a água, não é? Porque a água é um bem comum e é preciso que todos tenhamos essa consciência, porque cada vez mais a água tem que ser gerida de forma coerente e racionada ou racionalizada, porque começa a haver maior dificuldade. É certo, também com a exploração individual ou privada de furos e outros modos de captação, também nos sistemas públicos, naquilo que é o nível freático, naquilo que é a disponibilidade de águas, também tem criado alguns impactos. E, portanto, estamos sempre em cima, costumo dizer, do acontecimento e procuramos corresponder àquilo que é os sistemas e que não haja falta de água às nossas populações. Tem uma razão de ser, engenheiro, o aproveitamento também da barragem das Cainhas para servir o Conselho de... Tivemos esse cuidado de que o município de Vozela, também com o município de Albufeira, que faz a exploração, como é sabido, da barragem das Cainhas, com o sistema agora que foi instalado pelo município de Albufeira, a reservar os direitos, e fizemos um protocolo de parceria com o município de Albufeira, porque, como é sabido, toda a montante desenvolve-se o rio Alvosqueiro e o abastecimento da barragem das Cainhas no Conselho de Vozela. E, portanto, há aqui a articulação com o município de Albufeira de que, se as freguesias ou as populações limítrofes necessitarem de água, também da barragem para abastecimento, há disponibilidade e há o entendimento entre os dois municípios para fazer esse abastecimento. Sr. Engenheiro, um outro setor que normalmente não é muito visível e provavelmente em termos eleitorais também não é, que é a questão dos saneamentos. Sr. Engenheiro, tem algumas medidas concretas para... Durante este mandato fizemos alguns investimentos
podemos considerar significativos, queríamos fazer muito mais, com alguns sistemas realizados, porque intenções e boa vontade temos, tínhamos candidaturas preparadas a um programa de gestão também comunitária, gerido a nível nacional, mas de fundos comunitários, o POVT, mais de 2 milhões de euros de investimento. Mas com as verbas, havia muitas candidaturas e pouco dinheiro, tivemos a comparticipação de um sistema e em que esta candidatura ou estas intenções que nós tínhamos numa primeira fase para financiar, não houve disponibilidade financeira e naturalmente 2 milhões de euros no município de Vozela, nem nenhum município dispõe para poder colocar em prática esses sistemas ou resolver parte do saneamento. Neste momento a nossa taxa não é a que desejamos, gostaríamos que estivesse mais elevada, ronda aos 35%, mas temos pontualmente e durante, como disse, este mandato em particular, resolvido as primeiras necessidades em alguns sistemas que já estão instalados, ramais, e procurado desenvolver este projeto de saneamento que para nós é uma prioridade no próximo mandato. Havendo financiamentos comunitários, é sempre uma prioridade, mas se houver fundos comunitários vamos fazer uma cobertura muito significativa, não tenho dúvida nenhuma que se esses fundos estiverem disponíveis vamos pôr em prática projetos, não só esses que já tínhamos preparados, mais de 2 milhões de euros, mas se nos derem abertura vamos tentar muito mais, porque queremos que algumas aldeias, algumas freguesias que necessitam de facto de saneamento, que seja rapidamente posto, ou os sistemas existam para as pessoas poderem fazer a ligação, mas dizer-lhe e reforçar que neste mandato e nos anteriores houve sempre um esforço significativo para conseguir aumentar a rede de cobertura e corresponder àquilo que é a ambição e a necessidade das nossas comunidades. Mas o problema não é só de Vozela, é regional, algumas franjas, alguns concelhos do país têm uma cobertura ao nosso nível e, portanto, é preciso muito investimento para se conseguir ter um saneamento. Não queremos criar grandes sistemas, queremos criar pequenos sistemas para fazer uma gestão mais integrada e dentro dos vários setores e podemos resolver pequenos problemas e não queremos juntá-los todos e criar um grande sistema e passa a ser um grande problema, não é? E, portanto, temos tudo identificado, temos os nossos serviços técnicos que têm feito um trabalho brilhante nessa área de identificação, de preparar as candidaturas e de podermos candidatar. Candidatámos, tivemos uma pequena fatia de financiamento, mas, como disse, no próximo quadro comunitário, havendo disponibilidade e havendo linhas para essa área, porque, de acordo com as diretivas europeias, as taxas têm que ser significativas, mas temos que perceber que o país também, muitas das vezes, aquilo que é a disponibilização dos fundos comunitários, o litoral, há duas realidades, o litoral e o interior, e muitas das vezes ao interior chegam umas migalhas e ao litoral há grandes investimentos. E, portanto, o que nós queremos é que haja equidade e que haja aqui um equilíbrio também nesta área do saneamento e se nos derem condições, o município, naquilo que são as taxas de dinheiros próprios, que é preciso depois alocar a esses investimentos, estaremos disponíveis para dar prioridade à questão do saneamento básico, mas também, como disse referi há pouco, na questão do abastecimento de água, reforçar sistemas ou ultimar aquilo que é o abastecimento de água pública que queremos que seja de grande qualidade. Portanto, e há bocadinho falei nisto e volto a reforçar, a gestão dos fundos comunitários, e já podemos fazer essa avaliação, do quadro comunitário anterior, Vozela orgulha-se de ter sido exemplar. Não só na gestão dos fundos que tiveram do FEDER, mas também do PRODER e de outras áreas, estou-me a lembrar do Interreg, todas as áreas onde o município de Vozela pôde candidatar, estivemos sempre na primeira linha e a execução está à vista. Temos investimentos no âmbito de FEDER e de PRODER, posso lhe dar números globais, na ordem de 7 milhões de euros e, portanto, durante este mandato e, portanto, é um valor muito significativo para um concelho da nossa dimensão, nas mais diversas áreas, turística, na questão das infraestruturas, falei há bocadinho da variante Cambarinho-Campia, por exemplo, os centros escolares, Centro Escolar de Queiré, Centro Escolar de Vozela, outros centros escolares que foram preparados e também capacitados. Estou-me a lembrar do
Parque Desportivo da Chés, portanto, nas mais diversas vertentes, aproveitámos tudo o que era possível. Restauro e renovação da Torre Medieval de Vilharigos, que é um ex-libris da região e que é uma obra com grande significado e que demos-lhe a dignidade que merece e, portanto, aproveitámos tudo. A nível agrícola, também já foquei aqui a questão dos esportes da natureza, mas também o apoio aos nossos jovens agricultores, apoio às juntas de freguesia, por exemplo, e é importante dar esta nota, para que os dinheiros viessem comunitários que estão à disposição, demos apoio técnico para caminhos agrícolas, capacitar a nossa agricultura, lá está, e também acesso às nossas aldeias, demos o apoio técnico ao município e também financeiro às juntas de freguesia, demos apoio técnico às nossas associações locais, por exemplo, a nível cultural, para fardamentos, para instrumental, portanto fizemos essa proximidade, esse trabalho que é muito relevante e também aos jovens empresários, aos empresários locais, seja na área do alojamento, seja jovens agricultores, fizemos esse trabalho e que está à vista e posso lhe dizer que só a nível do PRODER tenho esses números, em Vozela, a nível do PRODER, foram investidos mais de 20 milhões de euros, fosse iniciativa privada, fosse iniciativa associativa ou autárquica e municipal. E, portanto, 20 milhões de euros durante um quadro comunitário e que o apoio financeiro também é relevante do Orçamento de Estado e, sobretudo, dos comunitários, foi superior a 12 milhões de euros. Portanto, isto é dinâmica, isto é iniciativa, isto é dinamizar o território, isto é desenvolver. E, portanto, orgulhamos desses números, que foi relevado pela gestora do PRODER, a doutora Gabriela Ventura, e que deu nota de todos esses dados e que Vozela, de facto, tem sabido interpretar e tem sabido aproveitar aquilo que são as oportunidades e a inovação e o desenvolvimento rural e também desenvolver o nosso território. Portanto, o município, nessa medida, como falei, quer aproveitar, seja na área da salubridade, seja na área das infraestruturas viárias, seja na área de dignificar aquilo que foi o legado que nos deixaram do património, como o restauro da Torre Medieval. Queremos, como disse e foquei no programa, queremos, por exemplo, a regeneração urbana da vila, para nós é muito relevante e queremos continuar, por exemplo, no património ainda temos uma torre medieval por restaurar e queremos, se houver condições, também restaurá-la. A Torre Medieval de Câmara, a de Alcofra está restaurada, agora foi a de Vilharigos e a seguir queremos também que a de Câmara seja também preparada para continuarmos a respeitar e a dar condições e a potenciar em termos turísticos, mais uma vez, em termos culturais, aquilo que são umas infraestruturas únicas na região e no país. Sr. Engenheiro, as estatísticas indicam-nos que o Concelho de Vozela é um concelho fortemente envelhecido. Sr. Engenheiro, para além daquilo que foi dito, aponta mais algumas medidas para inverter esta situação e aquilo que também poderá ser dado o apoio às pessoas mais idosas do Concelho? O envelhecimento de Vozela, infelizmente, é o sinal e o que a gente verifica não só também na região e no país, não é? Há um envelhecimento progressivo. Conforme caminhamos para o interior do país, do litoral para o interior, há um aumento do envelhecimento. Portanto, as políticas muitas das vezes é que não são adequadas a rejuvenescer, não é? E a quebrar esse envelhecimento, e falámos aqui já de várias situações, por exemplo, as portagens é um sinal negativo para inverter esse papel do envelhecimento. Mas, como foquei, todas estas medidas até agora são contrárias ao envelhecimento da nossa população, mas nós temos uma preocupação, e também é reconhecida, de proximidade e de respeito pelos nossos idosos, dar condições, não só a nível social, da proximidade, da monitorização, do apoio, não só que o nosso gabinete técnico do município faz, mas sobretudo também propiciar as condições para que os nossos idosos possam sentir a segurança e também as condições do envelhecimento de qualidade. E, portanto, as políticas têm sido todas elas muito importantes e reconhecidas. Por exemplo, algumas medidas que durante este mandato foram criadas e que deram boa nota e que é reconhecido pelos nossos idosos, por exemplo, a Universidade Sénior. Tivemos, durante este mandato, a
criação da Universidade Sénior em Vozela, com uma participação regular de aprendizagem, de interação dos nossos idosos, que é apreciável, e basta falar com eles para qual é o seu sentimento relativamente à criação por parte do município da Universidade Sénior. Portanto, foi um exemplo, é um exemplo, e queremos continuar esta senda de proximidade aos idosos. E no meu programa Vozela Solidário, portanto, há umas medidas, e dar aqui alguns exemplos: lançar o cartão de idoso, com descontos no serviço. Já o fazemos para os jovens, mas também queremos fazer para os idosos nas infraestruturas municipais, seja na piscina municipal. Já temos a Hidro Sénior, com os nossos técnicos do desporto, em que há uma regularidade dos nossos idosos poderem fazer natação, poderem, a nível da saúde, que é muito importante, terem as terapias que muitas vezes são direcionadas pelos seus médicos. E, portanto, já fazemos esse apoio. Queremos dar descontos e aumentar a questão da proximidade daquilo que são as taxas que somos obrigados a cobrar, mas podemos introduzir aqui algumas medidas minimizadoras dos custos e, portanto, temos essa perspectiva de haver desconto nos serviços municipais. Também esse cartão idoso prevê a comparticipação, e naqueles idosos que necessitarem de apoio, e uma medida que já existe pelo país, mas nós queremos trazê-la para Vozela, com participação dos medicamentos, e que necessitam de maior medicação e que é muito cara, também queremos aqui dar um apoio, de modo a dar maiores comodidades e condições a esses nossos idosos. Nos transportes públicos também, este cartão idoso, poder ter aqui algumas condições de desconto, e também facultar o transporte e a circulação das aldeias até à vila, e poderem também dispor destas vantagens. Criar a Comissão Municipal é uma das medidas que também ambiciono, perdão, da Comissão Municipal de Proteção ao Idoso. Por exemplo, referenciar os idosos isolados, vítimas de maus-tratos, com carências económicas, haver aqui uma permanente monitorização e um apoio aos idosos, e propiciar as condições que merecem e que necessitam. Reforçar a rede de voluntário ou de voluntariado de apoio, sobretudo aos idosos. Já existe no município, o que é um exemplo, não só por parte a nível individual e voluntário, nas mais diversas ações que desenvolvemos. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos nossos escoteiros de Campia, do agrupamento de escoteiros de Campia, que fazem, por exemplo, no Banco Alimentar, também muitos dos nossos colaboradores do município e cidadãos que se associam a estas iniciativas que são desenvolvidas de âmbito nacional, mas também de âmbito local, participam e são voluntários no apoio daquilo que são essas iniciativas de interesse público, mas também relevar, e não estamos a falar de voluntariado, aqui a questão da vigilância florestal. Vozela orgulha-se de poder disponibilizar a vigilância de algumas mechas florestais com 2 voluntários que são um exemplo, e já agora dizer o António Santos e o Sérgio Milheiro, que são 2 profissionais experientes na área da segurança, que ao longo destes anos têm sido voluntários na altura dos incêndios, e são os elementos de desportos equestres, e que se disponibilizam muitas da sua vida privada e do seu tempo para fazer a vigilância das melhores mechas florestais que temos no concelho. E, portanto, isso é um exemplo do modelo de voluntariado que nós queremos que deve ser cultivado e melhorado no concelho de Vozela, e também deve ser alargado à região e ao país. Mas temos estas realidades que já existem e queremos reforçar. E esses 2 elementos são 2 exemplos na vigilância do nosso património, na proteção ambiental, e que, fazendo um desporto que apreciam e que gostam, dão um excelente contributo não só ao município e que articulam connosco, mas sobretudo à comunidade e ao interesse público. E, portanto, isto também é justo dizê-lo, que este tipo de rede de voluntariado de apoio, e também, e não se fugindo da questão dos idosos, que seja pelos profissionais da medicina, pelos voluntários nas mais diversas áreas, possam dar aqui um aconchego e um apoio aos nossos idosos. E, portanto, já muito é feito, mas queremos continuar.
e todo o trabalho, como referi, do nosso Gabinete de Ação Social, do apoio permanente e da vigilância dos nossos idosos, tem procurado e tem estado à altura daquilo que é as primeiras necessidades e o apoio aos idosos. E também o município, através do seu Gabinete de Ação Social e também a nível cultural, tem desenvolvido um programa que é justo, importa relevar, que durante o ano de iniciativas de índole cultural e recreativo e também desportivo e ambiental, estou-me a lembrar da Semana Florestal, com os idosos, temos tido programas que é justo que seja desenvolvido não só para distrair no sentido positivo, mas também criar interação com os nossos idosos e orgulhamos deste programa porque tem sido um exemplo e fomos dos primeiros municípios a ter programa de animação e de proximidade com os nossos idosos. Portanto, o que queremos fazer é a continuidade do desenvolvimento de um projeto solidário em Vozela, introduzindo 2 ou 3 elementos, que é a questão do cartão do idoso, a Comissão Municipal de Proteção ao Idoso e tudo o que sejam as diretivas e as oportunidades de melhorar os serviços e o apoio aos idosos, naturalmente estamos disponíveis e para nós é uma prioridade. Sr. Engenheiro, nós estamos mesmo a terminar esta nossa conversa. Eu vou-lhe dar ainda um espaço para alguma mensagem que queira deixar aos nossos ouvintes, mas eu não queria terminar sem falar numa situação, enfim, que é muito falada no Conselho de Vozela, que tem a ver com a saída de alguns serviços do Conselho de Engenheiro. O Sr. Engenheiro teme que no futuro ainda possa haver mais alguns serviços a saírem do Conselho e que medidas é que o Sr. Engenheiro acha que deve tomar se for eleito para evitar isso? Os vozelenses sabem, sempre estive por convicção e determinação na primeira linha naquilo que foi a reivindicação dos serviços básicos em Vozela. Em primeiro lugar, e por exemplo a questão da saúde, estive empenhado com a Câmara Municipal, na altura era Presidente da Assembleia Municipal, com as comissões que criámos, com o trabalho de pesquisa que foi feito, com a fundamentação que apresentámos ao Sr. Ministro e a todos os intervenientes do setor da saúde, demonstramos que os serviços da SUB, a Unidade Básica de Urgência, que era idealizada e que, do novo modelo que o Ministro então Correia de Campos idealizou para a região, demonstramos que Vozela era o local central. E a prova até está que agora temporariamente os serviços foram instalados em Vozela. Portanto, claro, amanhã outra vez surpresa. Exatamente. Mas é um sinal de que, de facto, Vozela, estamos a falar de uma perspectiva regional e nada contra os outros municípios, estamos a falar do interesse público, estamos a falar da capacitação do espaço, porque como sabemos, e toda a gente sabe, o Centro de Saúde de Vozela tinha umas instalações e tem excelentes para alojar este serviço ou outro tipo de serviço e, portanto, e como sabemos, então, em São Pedro Sul, o espaço que existia era alugado, não era do Ministério da Saúde e, portanto, e a gente sabe qual foi a decisão, aliás, aqui, aos microfones da Rádio Lafões, foi dito o porquê e porque é que foi tomada a decisão, que foi de interesse político e unilateral, de um candidato, então, à Câmara Municipal de São Pedro Sul, eu não tenho medo de dizer o nome, José Carlos Almeida, que tinha responsabilidades no Ministério da Saúde e tomou uma decisão utilizando o interesse público e um lugar público, uma decisão de interesse pessoal e de aproveitamento político. E, portanto, é triste que à data, e importa dizê-lo, que fosse tomada esta decisão desrespeitando os dinheiros públicos, aquilo que é a idoneidade pública e aquilo que era o interesse da região. E, portanto, também dizê-lo, e não vale a pena, não gosto de deixar as coisas ditas a meio, é que a Câmara Municipal de Vozela, o Sr. Presidente da Câmara, assumia as obras de remodelação do Centro de Saúde de Vozela, que custavam 22.500 euros, para instalar a SUB em Vozela. Volto a dizer, era uma questão de respeito pelo dinheiro público, de centralidade, estamos a falar de uma questão muito delicada que é a saúde, e que melhor respeitava aquilo que era o interesse médico das pessoas, não só de Vozela, mas da região de Lafões.
e também a questão da rede viária e de, em caso de urgência extrema, direcionar os pacientes, em caso de urgência, para Viseu. Portanto, o Vozela, como sabe, em termos de centralidade e de proximidade à 25, tem 4 nós, não é, de acesso, portanto, tinha todas essas condições. E, portanto, nessa questão, estive sempre contra, a Câmara Municipal esteve sempre contra e, ao momento, liderámos e liderei também, conjuntamente com todos os intervenientes, em particular o Sr. Presidente da Câmara de Vozela, uma medida, por exemplo, à Assembleia da República, contestando esta medida com mais de 700 vozelenses. Portanto, foi um grande momento de união e de demonstração daquilo que nós sentíamos e da revolta da decisão política do Partido Socialista. Entretanto, a questão e badalada da comarca de Vozela e da perda também do Tribunal ou de parte do Serviço Tribunal, também, como é sabido, a Câmara Municipal de Vozela e eu em particular também estive sempre contra e vamos estar sempre contra, mas, importa dizê-lo, até ao momento, o único partido político, estamos a falar de decisão política, que encerrou os serviços em Vozela foi o Partido Socialista. Porque muita coisa é falada, mas até o momento temos que falar de factos concretos. Não, o Partido Social Democrata e o partido que me apoia a minha candidatura não encerrou nenhum serviço em Vozela. Mas se houver alguma intenção de, no futuro, serei o primeiro a estar ao lado de Vozela, da manutenção desse serviço, porque Vozela tem sido muito penalizado. Perdeu o serviço da agricultura, perdeu no serviço de saúde, e se houver mais alguma intenção, eu acho que os decisores políticos, sejam estes ou outros quaisquer, têm que ponderar aquilo que é a equidade que pretendemos para o país. Não queremos ser nem mais nem menos que os outros, mas pretendemos é que sejamos, que haja equilíbrios nas decisões. E se quer essa equidade e os nossos decisores estão permanentemente a propalar esse tipo de equidade, basta avaliar aquilo que tem sido a circulação de serviços, já não digo mais no país, na região. E, portanto, Vozela tem sido permanentemente penalizada. E volto a reforçar, o único partido que até hoje encerrou serviços em Vozela foi o Partido Socialista. E, portanto, tudo o que seja dito além disto, até este momento, não podemos dizer que o PSD encerrou. Não encerrou neste momento e os factos estão aí. O Ministério da Agricultura encerrou em Vozela durante a gestão do Partido Socialista, o Serviço de Saúde de Urgência foram encerrados durante a gestão do Partido Socialista, portanto, e volto a reforçar, se houver alguma intenção neste governo liderado pela coligação PSD-CDS, tiver alguma intenção de encerrar algum tipo de serviço ou alguma perda de qualidade de serviços em Vozela, serei o primeiro a estar na linha da frente, conforme também o Dr. Telmo Antunes o fez sempre, esteve sempre ao lado das populações e, portanto, temos essa forma de estar e vemos a política primeiro protegendo e dando aquilo que é merecido às nossas comunidades. E Vozela tem sido muito penalizado e não é merecido que haja qualquer tipo de encerramento. Aliás, reivindicamos mais serviços públicos em Vozela, porque muitas das falhas que têm existido têm sido o município a colmatá-las. Estou-me a lembrar na questão da educação. Nós temos um investimento mais de 1 milhão de euros anual para aquilo que é a educação, não só do pré-escolar, do primeiro ciclo, mas também o apoio aos outros níveis de ensino, e as receitas, sobre esse valor, o Ministério da Educação, ou o Poder Central, ou o Governo, dão não mais do que 26% desse orçamento. Portanto, muitas das responsabilidades têm sido o município a assumi-las. No Ministério da Agricultura, encerraram serviços, o Gabinete teve que criar o Gabinete de Desenvolvimento Rural. Portanto, o Governo, naturalmente estamos numa época de crise, todos compreendemos, mas tem que haver equidade. E, portanto, os serviços públicos em Vozela chega ao momento de dizer basta e de haver aqui uma reposição daquilo que é o equilíbrio, a equidade e o respeito por quem paga impostos e por quem merece também ter a comodidade que outras pessoas nos grandes centros urbanos têm. Muito bem, Sr. Engenheiro, deixava-lhe mais 2 ou 3 minutos para uma mensagem que já dirigir aos nossos ouvintes. O que eu quero dizer aos nossos ouvintes é uma mensagem de confiança, de que estou neste projeto pela convicção de que estou preparado para assumir os destinos e a liderança do projeto em Vozela, para, na Câmara Municipal, dar um contributo não só destes pilares, porque não falarmos de todos eles,
faltou falar da valorização dos recursos naturais do ambiente. Fomos aflorando indiretamente um outro ponto, mas também na área da educação, em termos de pormenor, e na área cultural e desportiva e apoio à juventude, emprego, fomos falando de forma genérica. Portanto, sinto-me em condições de poder liderar um projeto de uma equipa que tem provas dadas na sociedade civil, no associativismo, nas suas vidas profissionais, mas na certeza que, primeiro, gostamos da nossa terra, amamos a nossa terra e que o projeto é para dar o máximo pelo Concelho de Vozela e pelas nossas gentes. E, portanto, quem me conhece sabe que tem sido isso que me tem pautado ao longo destes anos, não só na vida pessoal, profissional e associativa, mas todos os projetos são aqui elencados, muitos deles vão dar frutos, naturalmente. Não conseguimos pôr este programa em prática de um momento para o outro, mas esta é a nossa ambição. Portanto, isto é um projeto contínuo, projeto para desenvolver, e se os fundos comunitários e se não houver cortes no orçamento do município, que já são de 750 mil euros durante este mandato e que se prevê que possam ser mais de 250 mil euros, se não houver esses cortes, vamos ter condições para pôr muito deste plano estratégico em desenvolvimento a bem, naturalmente, dos voselenses, da fixação de jovens, de criar qualidade de vida e de podermos dignificar aquilo que foi o legado que nos deixaram os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados. E um sinal importante é que, por exemplo, e também a minha área profissional, na área ambiental, fizemos a pesquisa, a inventariação e temos muito património para dar a conhecer, que queremos com ele respeitá-lo, dar a conhecer, mas sobretudo também com ele criar riqueza. Isto, digamos que poderá ser um mote para todas as outras áreas, é respeitar o património que temos, respeitar o património também muito importante, humano, não só do conhecimento, mas sobretudo da experiência e a vivência das nossas gentes e dos nossos voselenses, mas com eles, em conjunto, podermos desenvolver um projeto a bem da nossa comunidade e a bem do desenvolvimento de Vozela e da região, porque não estamos isolados, queremos trabalhar em conjunto, temos dado sinais, queremos continuar com os nossos concelhos vizinhos e com a região alargada de Dom Lafões, mas sempre no equilíbrio de melhorar a qualidade de vida e contrariar aquilo que são os problemas que atuais vivemos, mas estamos a força e a vontade de criar Vozela, os valores que, como disse, os antepassados nos deixaram e a referência que Vozela é para a região e para o país, puxando para cima aquilo que são as suas especificidades e os seus produtos endógenos e, muito importante, e volto a reforçar, agentes de Vozela, porque têm muito a dar e são exemplo nas mais diversas áreas, não só